Prepare-se para ficar tremendo de medo enquanto exploramos o arrepiante mundo de 100 vídeos assustadores que vão fazer seus cabelos ficarem em pé e sua espinha gelar. De encontro fantasmas a fenômenos inexplicáveis, este vídeo vai fazer com que você agarre sua coberta de tanto medo. Espero que você esteja pronto para este especial de Natal, com quase 2 horas dos vídeos mais assustadores do Área Curiosa. Tenha um ótimo Natal, mas agora se prepare para tremer. Lenda antiga. Essa foto foi retirada em 1994, durante uma bela festa de aniversário de 16 anos em Nova Jersey, e que mostra todo o grupo sorrindo junto, exceto por essa garota do canto, que não parece fazer parte da festa. Ou, pelo menos, é o que a lenda diz a respeito dessa foto, que não possui nenhuma informação a mais, deixando os outros especularem sobre ser ou não um avistamento paranormal. Alarme de fumaça. Lizzie Arts está assustada por conta de um fantasma que a assombra em sua casa, como nesse vídeo, em que o alarme de incêndio simplesmente liga sozinho. There it goes again. Existem 2 outros alarmes na casa, mas somente esse, próximo ao seu quarto, que apresenta esses defeitos durante a madrugada. Talvez ela devesse apenas tentar trocar as baterias, ou só jogar esse negócio fora mesmo, vai que a situação se resolva. Berço estranho. O cinegrafista do vídeo foi até essa casa no meio da mata investigá-la, mas a casa está em completa ruína, principalmente essa escada que leva até o porão. No porão, alguns colchões são vistos e estão limpos demais, como se alguém tivesse dormido ali recentemente. O porão é grande e ele começa a explorar tudo o que pode, até que as coisas assustadoras começam a acontecer. Assim que ele encontra esse berço, o homem disse que se sentiu estranho assim que entrou ali. E reparem na madeira que está acima, junto com uma corda, e na madeira que está ao lado do berço, como se transformassem o berço em uma jaula. No próximo quarto. The Tree Haunted Explorers é o nome de um canal no YouTube, ao qual o seu dono nem sequer precisa sair para explorar, a fim de conseguir algumas imagens boas de eventos paranormais. Isso porque, de acordo com ele, um fantasma já mora no seu quarto e faz todo o trabalho ali, tendo ele apenas a necessidade de colocar uma câmera e esperar. Nesse vídeo, ele colocou uma câmera de visão noturna no seu quarto e a deixou filmando, conseguindo ver o tal espírito movendo vários dos seus objetos pelo quarto, como sua escrivaninha e as gavetas do seu armário. Nas imagens da escrivaninha, podemos ver uma espécie de reflexo passando embaixo dela, logo abaixo do pôster da parede, e isso poderia ser o tal fantasma, que movimenta a cadeira com força sob a mesa, fazendo vários objetos caírem ao mesmo tempo. Cadeira essa que continua a se mover por diversos minutos, como se o fantasma estivesse sempre a puxando, e após uma dessas puxadas, uma misteriosa sombra passa em frente às câmeras, ao qual o dono do quarto tem certeza que se trata do fantasma. Inseto ou não? Essa câmera de segurança capturou algo muito bizarro durante a madrugada, ao qual a maioria das pessoas acredita ser um evento paranormal. Uma luz muito forte aparece em frente às câmeras, num formato do que parece ser uma cabeça, deixando toda a imagem dela escura, antes de sumir e tudo voltar ao normal. Poderia ser um inseto, como uma mariposa, pois conseguimos ver o que parece ser movimentos de asas quando o vídeo é desacelerado. Olhos brancos. Esse vídeo foi postado no Reddit, sob o pretexto de encontrar a origem dele, mas ninguém soube determinar até hoje. No vídeo, podemos ver 2 mulheres conversando no que parece ser uma língua asiática, até que a cinegrafista filma a porta, vendo uma figura misteriosa que aparece nas câmeras, mas logo some.
あ、そうそう、この間、あそこ行ったの、なんだっけな、A assustadora criatura tem os olhos brancos e sem expressão, que as assusta para fora dessa casa mal assombrada, enquanto gritam de desespero. Poderia isso ser apenas uma cena retirada de algum filme desconhecido por nós, ou algo assim, como também poderia ser algo real, já que as moças parecem estar realmente assustadas com o que viram. Furioso por nada. Um homem de Upper Darby, na Pensilvânia, foi pego pelas câmeras fazendo algo muito ruim. Ele poderia ser visto enquanto tentava não ser percebido, logo atrás desse carro, como um objeto vermelho em sua mão. Com 2 movimentos rápidos, se ajoelhando e estocando os pneus do carro, o homem os fura e corre da cena. Para a surpresa do dono, que chegou e encontrou os 2 pneus vazios, o homem que aparece nas imagens é uma pessoa da qual ele reconheceu, sendo um daqueles motoristas malucos que querem descontar a raiva nos outros. O dono do carro foi perseguido por esse homem por um tempo quando estava vindo trabalhar, mas pensava que ele tinha o despistado, sendo deixado em paz, mas logo percebeu que não é bem assim que as coisas funcionam, pelo menos às vezes. As imagens foram transmitidas na televisão, e talvez isso faça com que esse cidadão coloque o seu juízo no lugar, ou fique ainda pior, sendo movido por essa fama esquisita que alguns, infelizmente, adoram ter. A Eric Colonney. Um possível avistamento foi feito na estrada por um youtuber indiano chamado de Moonbiker Nick Hill, enquanto dava um passeio de moto por esse lugar um tanto quanto assustador, já que é bem escuro e deserto. Além da aparência do lugar, que se chama Aeri Colonney, tem também uma ótima reputação entre os populares que insistem em dizer que ninguém deve passar por ali a pé e sozinho durante a noite, de maneira alguma. E foi isso que o assustou nesse vídeo, onde viu essa pessoa que parecia estar confusa no meio daquela escuridão. O homem passa muito próximo de moto, mas nem sequer toca nela, e foi isso o que deu a entender de que aquilo seria um fantasma e não uma pessoa comum. Guarda Nacional. Movimentos foram detectados no arsenal da Guarda Nacional, forçando esse segurança a ir lá e verificar. O problema é que o cara sabe que aquele lugar é assustador e assombrado, mas ele não acredita nisso, até ver a porta bem aberta, ouvir barulhos lá dentro e a sua lanterna começar a falhar, do nada. Ele continua a investigar, até que um outro barulho acontece enquanto ele pede reforços, e as luzes do teto começam a falhar, como a sua lanterna fez. Então não tem jeito, preferindo ele sair do prédio até o reforço chegar. Mexendo o tapete. Essa casa tem uma alta atividade de djinns, que é como o pessoal do Oriente Médio costuma chamar os seus fantasmas, ou um tipo deles. As portas estão muito longe dele para que as movimentasse com o pé, e eu não consegui perceber nenhuma linha em nenhuma parte delas. Minutos depois, um balde é arrastado pelo corredor, sem que ninguém esteja à vista, e uma sombra pode ser vista nesse espelho, assim que ele levanta a sua lanterna, como se estivesse logo ao seu lado. A parte mais estranha do vídeo, e bem diferente, é quando o tapete começa a se mover sozinho, algo que eu nunca vi em uma investigação antes, e não tenho ideia de como ele poderia forjar essa situação. Intruso.
Seria melhor um fantasma entrar na sua casa às 3 da manhã para te fazer uma visita do que um ladrão, como é o caso desse vídeo aí, em que um invasor anda na ponta dos pés após ver que existe uma pessoa no sofá. Essa era uma garota de apenas 15 anos que estava dormindo ali enquanto o homem ficou a observando por vários minutos, como se estivesse decidindo o que fazer a seguir. O estranho é que ele não leva nada da casa, sendo a única coisa estranha que fez foi ficar ali olhando para aquela garota dormindo no sofá, e isso dá a entender que o motivo da sua invasão seria esse ou algo ainda mais perturbador. Por todos os lugares. Esse restaurante é conhecido por ser assombrado por diversos espíritos, incluindo um antigo cliente fiel ao restaurante, chamado de Jack. Agora, veja o que acontece quando eles usam um equipamento e chamam pelo seu nome. If you can step in front of this, we'll be able to see you. If you can come over towards me. Jack, are you still here, honey? Right there. No, that was okay. Ryan. That's not Ryan. That was... No, it wasn't me. No, that was him. Enquanto os membros discutem se aquele realmente é o fantasma ou não, vemos uma figura misteriosa no canto do aparelho. Figura essa que aparece novamente, mostrando que não é o bartender. Não existe ninguém na frente das câmeras, mas o equipamento continua a captar a figura, até que um outro menor também aparece nas imagens. Enquanto filmam, os funcionários do lugar dizem que as crianças também estão por todos os lugares e que aquela figura poderia ser uma delas. Após dizer isso, essa aparição menor simplesmente se vai. Ordovician Sky. Essa é uma das atrações turísticas mais inusitadas da China, ao qual proporciona aos visitantes uma bela vista, um belo medo e talvez alguns traumas que nunca serão esquecidos. A umidade no ar parece ser tão grande naquela região que toda a paisagem está com uma leve neblina, e isso deve ter deixado todas as madeiras bem molhadas e talvez escorregadias. Essa ponte não é nada firme, balançando muito enquanto o homem apenas fica de pé nela, e isso, sem dúvida alguma, é aterrorizante para quem tem medo de altura, mesmo com aquela corda o segurando pelas costas. Acho que os visitantes ao menos deveriam receber alguma coisa por ter conseguido passar por esse desafio sem perder a calma e nem as pernas, de tanto tremer. Figura branca. Já que é quase meia-noite, quando um motociclista resolveu cometer um erro incomum, que é sair para dar um passeio de moto por essa estrada completamente deserta, sem saber que conseguiria captar um momento paranormal em vídeo. दाना पानी बीच है, रात के लेट हुए हैं, डर लग रहा है दोस्तों। Um motociclista avista uma figura branca no canto da rua, que está se movendo lentamente, como se estivesse procurando por alguma coisa da qual não vemos. Conforme ele voltava do seu trajeto, dizia que a tal figura sumia e reaparecia no seu espelho retrovisor, ainda no canto da pista. Mas o vídeo que ele mostra não tem muita qualidade, além da sujeira no espelho que tá demais, não dando para ver claramente se o que ele diz é verdade. Mas dá sim para ver algo branco no espelho que desaparece. Então, talvez ele realmente esteja certo sobre o que diz. Confuso ou irritado. Esse pescador pensava que traria para casa apenas alguns bons peixes vindos de uma bela pescaria, mas algo inusitado aconteceu com ele. Um morcego simplesmente o acerta no rosto, sem motivo aparente algum, e dá até para ouvir o homem cuspindo com nojo daquilo. Look, he's right there. Dude, he flew right in my face. Isso é alarmante, já que um morcego facilmente consegue perceber um humano à vista, e essas criaturinhas são noturnas, não tendo sentido estar no meio do nada durante o dia, voando em direção ao rosto de um homem qualquer, sem contar que ele poderia estar infectado com o vírus da raiva, passando isso na boca do homem sem que ele percebesse. Só espero que o pescador tenha visitado um médico logo após esse estranho encontro com a natureza. Brincadeira ou não?
Essa sala parece apenas um local comum em que as pessoas se reúnem durante a sua hora de descanso, mas tudo muda quando um dos objetos é visto se movendo por conta própria. O outro vídeo mostra um trabalhador sendo assustado pelo mesmo fenômeno de antes, quando um desses pacotes se movem sozinhos, mas pelo ângulo da câmera dá a entender que seja apenas uma brincadeira de mau gosto. Perigo invisível. As pessoas andam pelas calçadas o tempo todo, sem pensar que ali poderia esconder algum risco. Afinal de contas, era para serem um meio seguro de locomoção a pé, mas nem sempre é. Um homem parece falar ao telefone quando acaba pisando em um ponto fraco do concreto e cai dentro de um buraco, antes que alguém possa sequer perceber alguma coisa. Acho que seria impossível de se perceber que aquele lugar era perigoso, já que outras pessoas ao seu redor estão muito próximas dali. E nem mesmo ele percebeu algo antes que fosse muito tarde. Então, da próxima vez que for passar por uma calçada muito elevada do chão, tenha em mente que ela poderia simplesmente quebrar e te engolir, assim como fez com esse homem ao telefone. Braços levantados. Por um longo tempo, essa webcam, um escritório em Ohio, capturou diversos eventos sinistros no local, justamente entre a meia-noite e as 2 horas da manhã. Objetos se movendo sozinho, apresentando defeitos, e alguns orbes são vistos em vários desses vídeos. Mas esse aqui mostra algo ainda mais estranho, quando a câmera realmente começa a se comportar mal, apresentando muita interferência e gravando essa estranha figura branca com um dos braços levantados. Figura essa que se aproxima da câmera e fica cada vez maior. Alguns minutos. Ao notar as coisas estranhas do seu quarto, esse cara teve a ideia de deixar a câmera gravando por alguns minutos, só para testar se conseguiria filmar algo. Ele volta para o quarto após ouvir um barulho estranho, mas não tinha nada lá quando procurou, ou pelo menos nada que ainda estivesse lá. Ao rever as imagens, ele percebe que uma figura sombria passou muito rapidamente pelo quarto antes de desaparecer, e não poderia ser a sua sombra, já que tudo aconteceu de forma muito rápida para isso. Turma noturna. Esse vídeo foi vazado por uma professora de uma escola em Louisiana, em que mostra um vídeo gravado pelas câmeras de segurança às 3 horas da manhã e que parece mostrar um avistamento fantasma. Essas luzes aparecem em um dos vidros, segundos antes de todos os sistemas de segurança do prédio cair. Além disso, essa escola possui um forte e tecnológico sistema de segurança baseado em infravermelho, sendo muito difícil que uma simples teia de aranha pudesse causar esses efeitos. Leeds Library. Essa biblioteca no Reino Unido parece atrair vários estudantes, professores, como também fantasmas, pois é isso que essas moças sentem quando estão ali, como se estivesse na presença de alguém. Enquanto o grupo tentava se comunicar com um dos espíritos, deixa uma mensagem clara a todas, dizendo: diga a eles um tiro certeiro, como se explicasse como morreu. A senhora. Luan Mendes explorava uma antiga casa mal assombrada pelo espírito de uma mulher mais velha, ou senhora como ele chama, em respeito à idade da moça. Não demora muito e as coisas sinistras começam a acontecer na casa, com a senhora aparecendo em uma das janelas do banheiro, observando os rapazes na casa, e que obviamente não está lá quando eles retornam ao banheiro novamente. Cuidado! Tá na janela. Tá ruim, mano. Isso aqui. Mas ela não os decepciona, pois aparece em um outro cômodo para que todos a vejam, os fazendo correr de medo. Vestido de preto.
Normar5 é um vlogger muito popular, que tem muitos vídeos de entretenimento aleatório e alguns vídeos assustadores também. Neste vídeo, o rapaz estava explorando com a sua equipe uma antiga escola abandonada na Turquia, o seu país de origem. E lá, eles conseguem filmar algumas coisas bem esquisitas para uma escola abandonada, como esses sons estranhos aqui. É como se alguém estivesse brincando com uma peça pesada de cerâmica ou algo que produza um som assim. Neste outro trecho, existe uma pessoa toda vestida de preto em um dos cômodos, ao qual se recusa a sair de lá, mesmo quando eles chegam bem perto dela para filmar. دقيقة خلينا نفوت قدام دقيقة السلام عليكم. Poderia ser apenas um dos seus amigos participando do vídeo para deixar mais interessante? Poderia, mas como saberemos? Uma entidade? Este explorador indiano é conhecido pela sua coragem, pois não costuma fugir do perigo tão facilmente quanto os outros. Neste vídeo, como de costume, o rapaz está explorando uma antiga casa em ruínas, quando se sente vigiado e seguido. Mas, diferente de todas as outras vezes, nessa vez ele não tem certeza se está sendo seguido por algo paranormal ou por alguma pessoa qualquer que resolveu mexer com ele. خوفكم يطلع لي حنشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alguém poderia estar simplesmente atirando pedras nele, já que vemos uma voar em sua direção e até mesmo escutamos a voz de uma pessoa no prédio, ou seria a voz de uma entidade? بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات. Seja o que for, ele consegue gravar o observando do corredor. Abaixo da escada. Uma câmera de vigilância parece ter gravado um dos momentos mais assustadores na vida desse homem, que parece ter sido atacado por uma entidade maligna que vinha debaixo da escada. Só conseguimos ver uma sombra ao redor do rapaz, que tenta se debater no ar, mas em vão, já que está sendo carregado facilmente pela tal entidade. Essa seria a câmera de número 2, então deveria ter uma outra filmagem da câmera número 1, que mostraria mais do que só esse curto vídeo, provando que isso seria real. Cabeça de boneca. A youtuber Hey Carmine acabou cruzando com uma cabeça de boneca que deveria dar sorte e que fascinou a moça de uma forma que ela não consegue explicar, pensando seriamente que aquela peça seria mais do que só um pedaço de plástico. Então ela decidiu colocar o objeto junto a ela no quarto para gravar durante a noite, e isso confirmou as suas suspeitas. A cabeça de boneca se movimenta durante toda a noite até chegar em sua posição final, que é olhar para a câmera de segurança. Mas alguns apontaram que o movimento do boneco e a velocidade de exibição do vídeo são diferentes, como se alguém fosse lá de tempos em tempos movimentar o boneco de propósito. Então, talvez seja falso esse vídeo. Todas soltas. Esses esportistas pensaram que o seu dia seria apenas divertido, mas estavam certamente enganados, já que conseguiram gravar esse momento assustador para todos ali presentes. E os motivos são óbvios: um deslizamento que fez as pedras todas se soltarem, tão rápido que um dos homens mal teve tempo de se proteger, segurando a grade contra as rochas.
Uma pedrada dessas em suas pernas ou estômago com toda certeza fariam machucados profundos e até mesmo fatais, se duvidar. Principalmente para o rapaz que estava escalando essa parede, que felizmente estava muito seguro com os seus equipamentos, não caindo junto com aquela rocha maior que deslizou morro abaixo, balançando sozinho. Esse vídeo foi postado no Reddit, ao qual o seu autor diz ter a casa assombrada, e que esse vídeo faz parte de uma das evidências que ele conseguiu captar por lá. Dessa vez ele estava observando as imagens da sua sala de estar, quando notou as coisas sem sentido acontecendo. Sem motivo algum, o lustre do cômodo começa a se mover sozinho, e nesse momento pode ser visto algo branco passando pela janela, o que eu chuto ser talvez um orbe, que costumam acompanhar esses fenômenos, ao qual até o cachorro veio conferir. Ele então vai até o local investigar, e um barulho do que parece ser vidro pode ser ouvido, e isso faz o rapaz virar, observando o seu cachorro. Porém, ao retornar a visão para o lustre, percebemos que ele continua se movendo, e sozinho, pois o cinegrafista mostra todos os seus lados ao qual não tem nada pregado nele, como uma linha ou um fio. De propósito, um homem na Arábia decidiu se filmar enquanto trabalhava fora de casa, quando as coisas quase saíram do controle, mas postou o vídeo por um outro motivo ainda mais assustador. Nas imagens, parece que ele está tentando tirar algo naquelas pedras, quando perde o equilíbrio das pernas e se movimenta tentando não cair feio dali. O problema é que ele disse não ter perdido o controle, e sim que alguma coisa retirou o seu pé da pedra e simplesmente o empurrou no ar, querendo o derrubar dali de uma vez por todas. 24 horas. Mustafa é um dos caçadores de fantasmas do Iraque, sendo um dos mais famosos por lá, pela sua bravura, já que para fazer um desafio de 24 horas em um local como esse, a pessoa, no mínimo, deve ter muita. Tudo começa com essa estranha sombra no corredor, que passa correndo. Não tem como ter sido uma pessoa passando por trás da câmera, porque a sombra se limita àquele cômodo e é muito pequena. Logo após a sombra passar, sua bolsa parece ser levemente puxada, caindo tão vagarosamente no chão que até mesmo parece uma montagem. Ele até tenta repetir a mesma cena, mas não consegue, já que a sua bolsa é bem equilibrada em peso, e o que vem a seguir parece comprovar que não foi montado. Após tentar recriar a cena, sons estranhos podem ser ouvidos, do que parece ser um gemido fantasmagórico ou algo assim. Enquanto Mustafa tenta dormir, alguns tijolos localizados acima de sua cabeça simplesmente se movem sozinhos, tentando acertar o corpo do rapaz, que consegue perceber a tempo para se proteger. O mais estranho é o movimento do cadeado na porta, que nem sequer tem a atenção do homem e que começa a se movimentar do nada, assim que ele se levanta, como se o fantasma estivesse tentando sair ou entrar dali. A
Até que ele começa a escutar vários sons assustadores do que parecem ser gritos, e então decide abandonar o desafio de 24 horas naquele local, que pode se tornar ainda mais perigoso de se estar. Papai. O canal Life of Luxury recebeu o e-mail de uma moça chamada Chloe, de 18 anos, da qual escreveu a eles dizendo que morava isolada na floresta, somente com o seu irmão e o seu pai. Ela estava sendo acordada todas as noites por gritos assustadores vindos de sua casa, e quando perguntava ao seu pai sobre o acontecimento, percebia que ele ficava muito alterado. A dupla chega à casa às 10h41 da noite, sendo recebidos pela Chloe e depois pelo seu assustador pai. Hi. Are you her father? Yeah, we're friends with your daughter. He's a good guy. I know he's first brother. Após a criatura voltar ao seu quarto, tendo de virar a cabeça para não bater na estrutura na porta, o grupo se reúne para conversar e então decidem ir ao porão, pois é de lá que vem a maioria dos sons assustadores. O porão está coberto por plásticos que dividem os cômodos deste cativeiro assustador, onde câmeras são instaladas. A dupla escutou gritos de Chloe no andar de cima e quando foram checar, a encontraram de cama, dizendo agora que estava doente, assim como o seu pai disse aos meninos. Yo, did you hear that, bro? Huh? I think Chloe just screamed. Wait, what? Let's go. Okay. Did you hear her? A madrugada vem e então os eventos estranhos começam. Chloe não deveria ter bebido daquela água, pois assim que o faz, começa a ter convulsões na cama, até que o seu pai chega e a leva embora. Na manhã seguinte, após perceberem que Chloe tinha sido levada até o porão, os rapazes decidem ir até lá mais uma vez, para encontrar o destino final daquela garota, que agora reside no baú. Mas não satisfeitos com o que viram naquela madrugada, decidem passar por mais uma naquela assustadora casa, até que são acordados pelos barulhos sinistros que surgem junto com a madrugada. Após ouvir alguém chorando lá embaixo, no porão, durante toda a madrugada, Chester vai até o cômodo, encontrando algo sinistro, os fazendo tremer de medo. Aterrorizados com o ataque daquela criatura, Chester e Parker fogem por uma janela em desespero, antes que outras coisas terríveis pudessem acontecer. The Belfry. Um turista visitava a Inglaterra em 2008 e foi até a Catedral de York, onde fez esta filmagem arrepiante.
No vídeo, os sinos da catedral estão a soar, enquanto ele faz uma rápida filmagem do prédio e, em um corte rápido, a cena muda para uma rua de comércios qualquer. E é aí que as coisas ficam estranhas. O cinegrafista percebe um rosto pálido o observando de uma das janelas, figura essa que se esquiva rapidamente. O rosto parece ser de uma criança, com olhos absurdamente pretos e uma face sem nenhuma expressão, com cabelos pretos sob a testa. A casa em questão se chama The Belfry, construída no século 17, como descobriu o cinegrafista. E em um dos comentários no vídeo original, uma pessoa disse que já ficou hospedado ali e que não se sentiu nada bem nessa ocasião. Seria essa criança fantasmagórica a razão por trás disso, ou seria apenas uma criança qualquer usando uma máscara pregando peça nas pessoas? Um ser inusitado. Publicado em junho de 2017, o vídeo a seguir mostra um carro passando por uma estrada no deserto, quando resolve parar por ter percebido algo inusitado andando pela areia. Perto da cerca, no outro lado do campo, vemos alguns animais andando juntos, talvez cachorros, cabras, difícil de dizer. Mas essa percepção muda quando o motorista dá ré para tentar obter imagens melhores do que ele estava vendo. Quando ele consegue uma visão melhor, percebemos que um desses animais não é tão comum quanto imaginávamos. Sua forma de andar se parece e muito com vários monstros vistos em filmes de terror. A qualidade do vídeo é terrível, mas em um momento podemos ver melhor as características físicas da criatura, que agora parece ser um simples humano andando sobre 4 patas. Apesar de bizarro, nós humanos conseguimos andar e até correr assim, basta um certo treino. Então, neste caso, teria sido apenas isso filmado naquele deserto? Você quem decide. Ritual interrompido. Publicado em dezembro de 2021 pelo canal Zona Paranormal Veracruz, a assustadora exploração de um cemitério começa com um grande clarão no meio das tumbas. Por Dios santo. No puedo prender la linterna, no puedo prender nada. O clarão foi causado por uma pessoa vestida de azul, do qual parecia escutar um ritual com a ajuda de uma outra, logo atrás do fogo, antes de ser interrompida por um homem. Apavorado, o investigador tenta sair de perto dali, mas logo aquela voz bizarra o encontra novamente. Ele então se depara com algumas velas em um círculo desenhado no chão, quando é surpreendido por uma voz fina que canta na escuridão. Ven, no se quiere. Para o deixar ainda mais apavorado, algo que não podemos ver o empurra com força pelas costas, o derrubando no chão frio do cemitério. Após se recompor, o homem encontra à distância a figura sombria da feiticeira, que resmunga enquanto vem até ele, chegando bem perto. Cansada dessa perseguição, a bruxa faz as chamas se acenderem novamente e vai em direção a ela até sumir em meio àquelas lápides, o deixando partir em paz. Para que él me conceda los favores. Señor. Me destruye todo. Viene. Señora, solo vengo a explorar, no vengo a hacer daño. Allá adentro una sombra, allá adentro. Que tipo de ritual maligno alguém executaria em um cemitério durante a madrugada? Será que o explorador sofrerá com as consequências? A bolsa na parede. O investigador paranormal do canal Dark Ghost Paranormal publicou em abril de 2021 os resultados assustadores de mais uma de suas caçadas. Enquanto Dennis dá uma espiada pela casa, nota um movimento na maçaneta improvisada na porta, como se alguém ou algo estivesse fazendo o seu caminho até o interior da casa.
Dennis até foge e fecha a porta que dá acesso à residência, mas parece que isso não foi o suficiente para parar a tal entidade de entrar em sua própria casa. Se certificando que não havia ninguém do outro lado, Dennis continua com a sua investigação, até que é surpreendido por uma batida bem próxima a ele. A batida parecia vir da janela, e bem próxima a ela fica o armário de roupas, do qual tem as suas gavetas abertas. Além da gaveta, um jornal antigo também é movido para fora, antes que o fenômeno prossiga para as portas do velho móvel, do qual é remexido por vários minutos seguidos. Em um outro momento, sons estranhos são ouvidos por ele e pareciam vir de dentro desse pequeno armário. Talvez algo estivesse remexendo os itens de dentro, mas quando aberto, tudo está normal. Após isso, estranhamente, uma bolsa pregada à parede se movimenta de um lado para o outro, como se algo vivo estivesse preso dentro dela. Assustado, Dennis tira a bolsa da parede e ao verificar percebe que ela está vazia. Ele então a deixa acima da cama, velha e empoeirada, só para constar que aquilo ainda se mexia. O que supostamente aconteceria naquela casa? O espírito que ali habita executaria as suas atividades rotineiras nesse momento, como chegar em casa, trocar de roupa e mexer na sua bolsa, a preparando para um outro dia? Seja como for, é melhor deixar em paz. Ratman. Publicado por Astra Luna em novembro de 2021, o estranho vídeo a seguir mostra uma entrevista pra lá de sinistra, dentro de uma galeria de esgoto. No vídeo, vemos um homem coberto por sujeira, agachado no túnel escuro, enquanto a repórter tenta tirar algumas palavras dele, perguntando se existem outras pessoas vivendo naquele esgoto. Are there other people that live down here with you? O estranho homem não responde à repórter, mas com muita dificuldade ele diz Ratman. A repórter continua com a entrevista, tentando arrancar mais respostas no homem, que apenas sorri de uma forma macabra enquanto um líquido escuro corre de sua boca. Uma entrevista macabra, se não fizesse parte de um filme de terror chamado VHS 94. Fantasma da piscina. Os caçadores de fantasmas do canal Soul Searching exploraram uma piscina pública em fevereiro de 2022, localizada no hotel Mineral Springs, em Alton, que fica no Illinois. O local já era conhecido como assombrado, e essa exploração só provou que estavam certos quando a cinegrafista conseguiu filmar uma aparição de corpo inteiro, na mesma cadeira em que essa figura estava. Watching us be silly, kicking your ball. Was it okay that we played with your ball? Mais tarde, a exploradora consegue um forte sinal no seu medidor EMF, 2 vezes. A figura se parece com a de um homem gordo, talvez sem camisa, olhando para a piscina em sua frente. A questão é, um fantasma consegue nadar? Uma luz na sala. Esse vídeo foi publicado no Reddit pelo usuário AcrobatBand9889, do qual escreveu em sua postagem que a sua casa tinha sido abençoada por um padre recentemente, mas os eventos paranormais não pararam por muito tempo. A câmera de segurança flagrou este momento estranho, enquanto toda a família estava dormindo no seu andar de cima.
uma luz misteriosa aparece no meio da sala, do nada, e assim como ela aparece, some de forma misteriosa da sala de estar. Existem alguns eletrônicos em frente às câmeras, mas nenhum deles tem a capacidade de iluminar o cômodo daquele jeito. Seja como for, talvez um espírito luminoso não seja algo a se temer, ou será que eu estou errado? O Ser das Sombras. Howie Hall, em janeiro de 2022, checou a sua câmera de segurança e acabou descobrindo um segredo assustador em sua casa. Aparentemente, ela é assombrada. Na gravação, vemos a cozinha calma e serena, sem ninguém à vista, mas algo acontece com as luzes, que se acendem de uma vez, revelando uma criatura sombria vagando pela cozinha. A entidade rapidamente se esquiva do cômodo, escondendo a sua presença atrás desta parede, e assim que ela o faz, as luzes voltam a se apagar como num passe de mágica. As lâmpadas do lustre parecem perder a sua intensidade conforme os poucos segundos se passam, como se uma grande quantidade de energia fosse liberada e rapidamente desapareceu dali. Agora, basta Howie procurar uma nova propriedade para morar, pois essa entidade não deve o querer ali. Vivendo no túnel. Um grupo de amigos vagava pela região abandonada da cidade e, ao encontrarem um túnel selado, resolveram dar uma espiada lá dentro. Eles só não esperavam filmar algo sinistro na escuridão. O cinegrafista não parece ter visto aqueles olhos brilhantes no escuro e acabou levando um susto enorme quando aquela figura correu em sua direção. Aquilo não se parece com um humano comum, por ter olhos muito grandes e brilhantes, como um farol, mas seja lá o que for, não parece ser amigável. Casa Amaldiçoada. Os caçadores de fantasma do 01 Supernatural foram até a estação de Kimin à procura de espíritos em uma casa que é dita ser amaldiçoada. O cinegrafista está equipado com 2 câmeras e, enquanto a normal mostra o seu medidor EMF recebendo fortes sinais, a térmica conseguiu filmar algo a mais. Escondido na escuridão, uma figura está parada em frente à porta, sendo vista assim que o explorador baixa a sua mão. Em um outro momento, o medidor vai à loucura e um estranho barulho é ouvido bem próximo ao cinegrafista. Por várias vezes o medidor EMF se ativa naquela casa e, em um desses momentos, uma voz medonha ecoa por toda ela. É difícil saber se aquilo disse ou não alguma coisa, mas pelo bem do explorador, espero que não tenha rogado uma maldição nele também. A Casa e Caixão. Publicado por Seep of Fear em fevereiro de 2022, o vídeo a seguir mostra uma investigação paranormal que deveria acontecer durante a noite na casa. Os primeiros eventos acontecem com uma porta que se move sozinha por repetidas vezes em outro cômodo. A outra câmera capturou o que estava movendo a porta, e não era um humano. Mais tarde, ele explora o sótão da casa, quando outro som misterioso surge. O som chama a sua atenção até o final do sótão, onde um item parecido com um caixão repousa. Será que existe um corpo lá dentro? Isso explicaria os eventos estranhos na casa. Chupacabras. A lenda do chupacabras é bastante conhecida aqui na América do Sul, afinal de contas, foi aqui o palco de suas ações misteriosas, onde conseguia abater os animais e retirar todo o seu sangue gota por gota. Aparentemente, o canal Mysterious Creatures conseguiu uma filmagem de uma criatura semelhante às relatadas pelas testemunhas em uma floresta.
De acordo com o canal, um homem perdeu as chaves de sua casa enquanto fazia uma trilha por essa floresta, e ao voltar para buscá-las, acabou se deparando com essa estranha criatura, espiando o desavisado. A criatura é um tanto quanto parecida com um cachorro de raça Pinscher, com suas orelhas levantadas e esses olhos brilhantes, mas os seus dentes brancos parecem um tanto quanto falsos. Mas e você? O que pensa sobre isso? Pé grande? Jéssica33 postou um vídeo estranho no Reddit, que foi filmado em uma floresta canadense, onde uma criatura gigantesca parece habitar. No vídeo, podemos ver a ponta de uma árvore imensa sendo balançada de um lado para o outro, até ser levada para uma outra parte da floresta. O estranho fenômeno surge mais uma vez em uma outra árvore, que parece ser levantada do chão antes de seguir a mesma direção que a outra foi jogada. A não ser que as árvores tenham ganhado vida própria e resolveram sair por aí a explorar, uma outra coisa ainda mais sinistra aconteceu ali. Quando a segunda árvore é movida, podemos ver brevemente uma figura muito grande e escura, segurando o seu tronco. Nesse caso, seria aquilo o responsável por tais ações? Muitos conhecem as histórias de pé grandes, que movem e quebram galhos de árvores como se fosse nada, deixando uma trilha de árvores destruídas em seu caminho. Então, teria acontecido o mesmo ali? Ursinho de pelúcia. O vídeo a seguir foi originalmente publicado em um grupo de Facebook por Courtney Hammer. Ela já havia postado anteriormente no mesmo grupo sobre ter ouvido uma voz misteriosa vinda do quarto da sua filha, e desde então a mesma voz foi ouvida por várias vezes. Agora, um outro incidente ocorreu no quarto da sua filha, que dormia com o seu brinquedo de pelúcia favorito, do qual ele se moveu. O brinquedo não foi movido pela criança, e o seu movimento é um tanto quanto bizarro demais, deixando a mãe assustada com a possibilidade de lidar com um poltergeist. Inseto humano. Não abra a pequena porta. Postado no Reddit, este vídeo assustador fará você querer arrancar seus olhos. No vídeo inexplicável, alguém está vagando por uma casa, quando se depara com uma pequena e misteriosa porta bem do chão, ao lado de uma cama. Eles se aproximam da porta, a abrem e olham para dentro. E de repente, um homem humano rasteja rapidamente em sua direção. Ainda mais assustador, devido à falta de nitidez do vídeo. Não é claro se a língua do homem está para fora. O que você faria se encontrasse essa pequena porta dentro de um quarto? Sombra fantasma. Esta aparição da sombra está fazendo barulho. Este é mais um vídeo do Reddit. Quem o postou afirma que este vídeo assustador veio de um membro da família confiável. Ele comenta que sua parente estava gravando este quarto, porque ela ouviu barulhos lá embaixo enquanto estava no andar de cima. O vídeo mostra a sala de estar em uma casa vazia. Depois de um momento, uma sombra aparece na tela, claramente visível na parede branca, projetada sobre a porta fechada. Alguns comentários destacam o quão assustador é o movimento curvado da sombra. Outros acham que é apenas a sombra criada pela luz, criando uma sombra na parede de alguém que desceu uma escada fora da vista. O que você acha que era? O mistério das portas. Os fantasmas têm alguma coisa com portas. Estes dois vídeos provam isso. O primeiro clipe foi publicado em abril de 2018 por Joshua. Ele nota que as portas de sua casa continuam abrindo e batendo sozinhas, e ele finalmente capturou isso em vídeo. Ele diz que nenhuma janela estava aberta e que não havia ar-condicionado funcionando naquela época. No vídeo, ele empurra a porta e deixa ela meio aberta. Ela range por um momento, mas nada acontece. Ele se aproxima, a puxando um pouco mais fechada,
Mas quando tem os dedos sobre ela, a porta se abre mais, sozinha. Ele a puxa e deixa quase fechada novamente, mas ela se abre sozinha de novo. Isso acontece de novo e de novo. Em seguida, ele abre a porta para mostrar que não há ninguém na sala, antes que finalmente a porta se feche com força, sozinha. No segundo vídeo, publicado por Carlos San em agosto de 2011, as imagens de segurança mostram uma porta de loja fechando suavemente. Ele fica lá por um momento, completamente normal. Então, instantaneamente, o vidro se quebra completamente. Alguns dizem que a pressão do vácuo pode ter causado isso. Outros dizem que é a atividade paranormal. Você acha que esses dois vídeos podem ser explicados? Se esses vídeos forem reais, então algo sinistro deve estar acontecendo aqui, na minha humilde opinião. Fantasma da fazenda. Seria esse o fantasma de um antigo animal de estimação da família? Publicado por Kindle em agosto de 2018, este vídeo de segurança capturou algo incomum. Observando uma antiga fazenda à noite em Ohio, o vídeo mostra uma estranha sombra subindo pelo caminho e descendo pela estrada. Parece ter a altura de um cachorro. Você pode ver a figura escura se movendo entre as árvores antes de desaparecer da vista. Vários usuários do YouTube nos comentários dizem ter visto uma sombra semelhante em câmeras de segurança. Kindle escreveu na descrição que um amigo da família enviou este vídeo para ele. E eles dizem que coisas estranhas vêm acontecendo lá. Será que essas coisas estranhas são obra desse fantasma de joelho? Espero que haja eventualmente uma resposta para esse mistério. Festa fantasma. Não é irritante quando um fantasma não convidado aparece na sua festa? Publicado por Kizaweba em outubro de 2021, este vídeo assustador viralizou, causando raiva na Coreia do Sul. No clipe, alguns amigos estão tendo uma pequena festa após o trabalho, com comida e bebida, apenas relaxando. A câmera captura a entrada atrás deles que leva à sala de estar. Nada está lá, mas em alguns instantes, depois de dar zoom no rosto de um dos amigos, a câmera se afasta novamente. Desta vez, algo estranho está espiando da entrada. Não é possível afirmar com certeza se esse vídeo é real ou não, já que não há informações adicionais sobre o contexto ou a autenticidade da gravação. No entanto, muitas pessoas acreditam que eventos sobrenaturais ocorrem em todo o mundo, e muitos relatam encontros com espíritos ou fantasmas. Seja qual for a explicação, esse vídeo certamente desperta a curiosidade e a imaginação de muitas pessoas. Fantasma e sua boneca. Os exploradores do canal Chamos publicaram um vídeo assustador de uma investigação em uma casa assombrada, do qual se tornou viral nas comunidades de terror indianas. O grupo andava pela casa escura, até serem surpreendidos por um lamento sinistro, parecido com o choro de um animal. Eu tava ouvindo barulho ali, Jefinho. Que isso? Intrigados, todos começaram a vagar pela casa em busca da fonte desse estranho som, até chegarem em um dos quartos da casa, que estava vazio, mas o quarto de trás não estava.
Uma figura estática vestida de branco os observava dentro de um berço infantil, enquanto segura uma boneca pendurada pelo braço. A porta do quarto é rapidamente fechada por aquilo, enquanto toda a equipe fica desesperada e acabam fugindo. Garota Fantasma. A Garota Fantasma de La Posada, que fica em Santa Fé, no estado de Albuquerque, é dita ser o espírito de Julia Steb, a esposa do rico comerciante Abraham Steb. Os Stebs construíram uma mansão que agora serve de hotel, mas o local é assombrado por Julia, que morreu na casa em 1896. Quem a viu afirma que ela usa um vestido preto vitoriano e usa o cabelo para trás, em forma de coque, e que ela costuma aparecer no quarto 256 ou suíte 100, onde a moça vivia. Criselle Luna, em outubro de 2021, postou o vídeo de sua investigação que conseguiu captar o famoso fantasma no hotel. Primeiro, ela escuta um "por favor" em espanhol. E em um dos corredores, a figura se mostra brevemente às câmeras. Mal dá pra vê-la, mas claramente existe uma figura escura com os braços separados do corpo, parada naquele lugar. Seria ela a Julia? Lançado sobre eles. O grupo de exploradores do canal Rancard Dessler foram atrás de eventos paranormais em uma escola abandonada, do qual não os decepcionou. Eles estavam em uma sala, examinando os itens deixados para trás, quando foram surpreendidos por um som estranho vindo do fundo do cômodo. Os sons pareciam vir daquela mesa em frente à porta, e é dessa mesma porta que um outro evento ocorre. Ui! Sana mı vurdu lan o? Um pedaço grande de madeira foi lançado em direção a eles. Por mais assustador que o último evento tenha sido, nenhum deles parece temer em ficar ali, pois continuam a bisbilhotar os itens deixados na sala, enquanto o espírito se enfurece. Criatura desconhecida. Postado originalmente por Mr. Potek, o vídeo a seguir mostra uma criatura bizarra vagando pelo lote de alguém, em Bradenton, que fica na Flórida. No começo do vídeo, o cinegrafista conta que viu algo correndo pelo seu quintal, poucos segundos atrás, pegando a sua câmera imediatamente para tentar filmar a figura. E enquanto filma o seu quintal, vemos rapidamente uma criatura alta de pernas muito longas, atravessando o lote rapidamente. A filmagem não é tão boa, e por isso não dá para ter certeza dos detalhes macabros dessa criatura, que parece ter pernas compridas e um torso bem pequeno e oval. Após presenciar aquilo de novo, o cinegrafista apenas se assusta e fecha a porta, encerrando com o vídeo, uma reação que todos nós teríamos, com certeza. Pessoas sumiram ali. Publicado em março de 2022, Dennis, do canal Dark Life, realizava uma sessão EMF no portão dessa casa de madeira abandonada, onde algumas garotas sumiram. Após passar um tempo no porão, Dennis escuta algo no guarda-roupas e vai até lá para investigar. Antes que pudesse tocar o móvel, começa a se mexer repentinamente e um som estranho ecoa pela casa, fazendo Dennis fugir do local com medo de ser o próximo a sumir. Enquanto a água flui. Publicado por Action Adventure Twins, o vídeo de exploração em cavernas a seguir deixaria qualquer um claustrofóbico. No vídeo, o cinegrafista se arrasta por uma caverna apertada que fica na base de uma montanha. A caverna é tão apertada que virar a cabeça de um lado para o outro já é um problema que só aumentou quando a água começou a invadir o local. Enquanto tentava escapar, o nível da água ficou tão alto que a sua boca seria submergida e logo seria o seu nariz. This is literally what I'm dealing with at this point. Like, no extra room for my head or anything. Like, I'm almost breathing in water.
Por sorte, o explorador conseguiu sair daquela caverna a tempo, enquanto a água continuava a fluir pela apertada caverna. É impossível assistir sem sentir claustrofobia. A garotinha do quarto. O pequeno menino das imagens disse aos seus pais que uma garotinha fantasma sempre o mantinha acordado durante a noite, e esse vídeo parece provar a sua história. Nas imagens de vigilância, vemos o garoto brincando próximo à janela, quando o seu ursinho é derrubado ao chão. Poderia ter sido ele mesmo mexendo na mesa, como fez, mas isso não explica o que vem a seguir. O garoto até tenta olhar diretamente para a mão do urso, que se move sozinho, mas nunca consegue o observar em ação. Mas tudo muda quando o ursinho é jogado ao ar, caindo sobre a mesa, e isso foi o suficiente para que o menino fugisse do quarto. Após isso, ninguém mais duvidou de sua história macabra sobre a visitante do outro mundo, brincando por aí. O curto clipe a seguir foi postado no Reddit por uma moça que diz morar com o seu namorado há alguns anos, e durante esse tempo já viu coisas bem estranhas pela casa, como batidas, vozes e barulhos inexplicáveis. Este seria o único evento que ela conseguiu capturar em vídeo, enquanto uma criança brincava com um trator, o deixando largado em frente à câmera de segurança. O brinquedo permanece parado por um bom tempo, até que a sua pá é movida de repente, uma movimentação rápida e agressiva demais para ter sido causada pelo próprio peso. Além desse evento gravado, a moça afirma que, naquela mesma noite, um espelho foi derrubado, quebrando junto a vários outros objetos decorativos da família. Os eventos estariam então ligados entre si? Área 51. Publicado por Casey Oficial em abril de 2018, o vídeo a seguir mostra a sua exploração em um prédio abandonado, que costumava ser uma das muitas bases secretas da Área 51. Enquanto olham um dos cômodos vazios do prédio, algo pode ser ouvido por eles vindo das escadas. Quando a dupla vai investigar, encontra uma sala repleta de pedaços de construção e uma infinidade de cupins mortos no chão. As coisas começam a esquentar quando os dois sobem as escadas de onde o barulho vinha, e lá em cima os dois continuaram a ouvir barulhos estranhos vindos de uma sala. Okay. Which is really cool. Obviously it's really cool, but keep hearing the sound in that corner. Whew. Again, I can be scaring myself because Ao chegarem no cômodo em que os supostos ruídos vinham, encontraram diversos buracos de munição nas paredes, como se alguém tivesse atirado pra valer ali. Assustados com aquilo, os dois decidem ir embora do prédio, sem conseguir filmar o responsável pelos sons ouvidos por eles. Talvez o responsável apenas quisesse mostrar essa sala, onde coisas terríveis podem ter ocorrido. Um homem e um cão. O vídeo a seguir foi postado no Reddit e mostra uma câmera de vigilância ativada por movimentos. A chuva está caindo lá fora e no canto da imagem podemos ver uma figura estranha que se parece com um humano caminhando com o seu cachorro, mas seja lá o que for aquilo, simplesmente desaparece na escuridão. Quem postou o vídeo lembra os espectadores de que estava muito tarde da noite, durante uma chuva, no meio do nada, longe de qualquer outra casa. Então, não poderia ser um simples homem andando com o seu cachorro na chuva, em plena madrugada. Ou será que poderia? Homem-cabra. Essa foto é bem conhecida no meio sobrenatural, mostrando uma criatura chamada de Goatman, ou Homem-Cabra, que parece ter feito uma vítima nessa foto, que está jogada ao chão logo na sua frente. De acordo com a lenda urbana, o Homem-Cabra já foi um cientista que trabalhou no Centro de Pesquisa Agrícola de Beltsville, em Maryland. A história diz que ele estava fazendo experiências com cabras, até que uma experiência deu muito errado, o transformando nisso aí. As lendas do Goatman começaram há muito tempo atrás e se popularizaram em 1971, quando a morte de um cão foi atribuída ao Homem-Cabra pelos residentes locais, e até alguns ataques a casais apaixonados que vão até certas ruas daquele lugar durante a noite são relacionados à mítica criatura pelos adolescentes da cidade. Pé grande.
Algumas pessoas que viram essa imagem alegaram que esse seria o famoso pé grande, mas é difícil de se dizer, pois parece mais com um primata qualquer, de tamanho comum, ou talvez o ângulo da câmera nos engane, já que não tem nada próximo a ele para comparar o seu tamanho, para termos a certeza de que é tão grande quanto o lendário pé grande. Garotinha fantasma? De acordo com a lenda, essa foto teria sido retirada por um caçador em Big Spring, no Texas, e na foto podemos ver que um cervo está claramente olhando para o que seria o espírito de uma garotinha. Seria ela a protetora do cervo ou só uma alma perdida vagando pela floresta? Sentado ao chão. Essa foto foi, supostamente, feita em 2012 e mostra um cervo próximo de uma criatura humanoide, semi-transparente, que parece estar sentado ao chão, tentando fazer um contato com o cervo. A criatura parece estar com a boca aberta, ser careca e até dá para ver as suas órbitas oculares, que parece ser levemente maior do que as nossas. Demônio. Ao contrário da outra, em que o ser parece estar apenas observando o cervo, essa aqui mostra o contrário, em que uma criatura com aspectos demoníacos parece caçar um pequeno animal, que foge dele. A criatura possui um olho pequeno e brilhante, mas não sei dizer se essas coisas em sua cabeça são chifres ou orelhas, e se isso em suas costas são pequenas asas ou só o seu braço virado para trás. Um anjo? Ao contrário das outras, em que mostram criaturas um tanto quanto disformes e feias, essa foto aqui parece mostrar algo mais bonito, que se parece um humanoide com asas. As pessoas que viram essa foto afirmaram se tratar de um anjo ou coisa do tipo, mas ao julgar pelo formato do que seriam as suas asas, esse ser estaria mais próximo de uma fada gigante do que um anjo. A criatura tem um brilho muito forte e parece flutuar enquanto toca em um dos arbustos perto dele. De costas. Nessa próxima foto temos uma criatura humanoide esquisita, que parece vestir o seu corpo com vários trapos, ou estaria ela derretendo? Essa foi a impressão que tive ao olhar a foto, prestando atenção nos detalhes das bordas do seu corpo, que dão a entender que seriam as várias pontas de sua roupa, ou algo assim. A criatura estava seguindo o seu caminho quando a foto foi retirada, pois uma das pernas parece estar levantada, enquanto ela olha para o chão, de costas para a câmera. Zumbi. A criatura mostrada na foto parece estar de joelhos, com o rosto virado também para baixo, como se estivesse segurando o seu estômago com muita dor ou algo do tipo. Alguns chegaram a dizer que poderia se tratar de um zumbi, mas não tem nada na criatura que me faça pensar que realmente seja um, a não ser que ele esteja nessa posição, segurando o seu estômago em dor por conta da sua fome por carne humana. Mas como ter certeza disso, vendo somente uma foto? Um OVNI? Essa imagem mostra um cervo sendo iluminado pelo que parece ser duas lanternas misteriosas que surgem do alto, como se fossem um OVNI ou algo do tipo, ou talvez fosse algum tipo de entidade poderosa que vive ali naquela floresta, capaz de iluminar todo o seu caminho com o seu poder. O Reiki. Essa foto já é bem conhecida, sendo uma das mais antigas fotos sobre a mítica criatura Reiki, que é conhecida por visitar pessoas durante a noite, enquanto dormem, para se alimentar dos seus pesadelos e sonhos. Porém, se você acordar enquanto ela lhe faz essa visita, poderá ter um destino cruel, já que o Reiki lhe paralisa com os seus olhos negros e sem vida, antes de lhe tirar ela à força. Ou, pelo menos, é isso que as lendas contam sobre essa criatura da foto, vista em uma floresta qualquer. Mickey Mouse.
Essa misteriosa fotografia de um Mickey Mouse completamente assustador é um dos mistérios encontrados na internet, já que ninguém conseguiu encontrar a fonte dessa imagem e nem o que aconteceu depois que ela foi tirada. Postada primeiro no Reddit, o autor disse que ela era amaldiçoada, sem nenhum tipo de história por trás, apenas a impressão de que esse Mickey parece ser gigantesco e perigoso. À espera. Um dos homens do vídeo escutou alguns arranhões vindos do seu closet, que possui uma entrada para o porão, e ele parece estar bem assustado com a situação, enquanto o outro só quer filmar ele entrando no local. O cinegrafista então começa a filmar o interior do porão na tentativa de conseguir alcançar a luz que existe ali, mas não consegue, até que ele vê algo na escuridão que o assusta, fazendo a gravação parar imediatamente. E dá para ver que no canto do porão existe algo ou alguém sentado, esperando para os receber de braços abertos. Mesa de bilhar. Ao descer no seu porão escuro para investigar ruídos misteriosos, pensando que se tratava apenas de um intruso, a moça do vídeo percebe logo de cara que talvez não seja bem isso, quando a porta se fecha sozinha. Who's there? Ela explora por alguns minutos até encontrar a mesa de sinuca, onde uma das bolas se movimenta sozinha, sendo que antes estava completamente estática, e isso é o suficiente para ela sair. Obra inacabada. Um canadense vem ouvindo sons esquisitos vindos do seu porão, que ainda não está concluído, como ele mesmo explica. E ele não sabe o que poderia causar isso, então tenta ir até lá com a sua câmera, descobrir o que se trata. Ao chegar na entrada da escada, o rapaz já escuta os sons misteriosos, mas toma coragem de seguir em frente, até que ele está lá embaixo, cercado por toda aquela escuridão, tentando encontrar algo ou alguém, só que não tem ninguém lá, exceto essa força sobrenatural que movimenta um dos objetos do seu porão. What the f was that? What the O brinquedo infantil possui rodinha, então seria fácil colocar uma corda nele e puxar, mas pelo medo que ele estava sentindo ao entrar lá, talvez não seja bem isso. Baraboo Industries. O antigo restaurante chamado de Baraboo Industries tem mais de 150 anos e é um dos locais mais assombrados do estado de Wisconsin, ao qual estava em estado de abandono desde 1988 até o ano de 2002. Ao ser reaberto, uma caçadora de fantasmas chamada de Sarah teve a permissão de ir investigar o local, encontrando um fantasma no porão com a ajuda dos seus equipamentos. O fantasma parece dançar em frente às câmeras, enquanto um microfone com alto-falante tenta capturar algum tipo de som. O que deixa as coisas assustadoras sobre esse porão é que ali já foi palco de alguns crimes muito bárbaros, onde um homem apertou o pescoço de algumas moças até não poder mais. E isso parece ter continuado até os dias de hoje, pois Sarah começa a passar mal minutos depois que esse avistamento é feito pelos seus equipamentos. Enquanto ela sentia que duas mãos apertavam o seu pescoço, as baterias dos equipamentos começaram a se esgotar. Sem pânico, os investigadores retiraram a moça de dentro do prédio e terminaram com a investigação, com medo do que poderia continuar acontecendo. Um cativeiro?
Esse vídeo é um mistério, já que, quando postado no Twitter, ninguém soube dizer de onde e sob que ocasião ele foi feito. Por isso, é de se esperar que não tenha sido feito por uma boa pessoa, digamos assim. A mulher grita em desespero por ajuda enquanto bate nessa porta pesada de metal, que mal se movimenta com as suas ações. Somando isso ao fato de ter uma câmera logo atrás do que parece ser seu cativeiro, podemos concluir que ela foi presa ali de propósito. E se isso for mesmo verdade, então essa moça deve estar em uma situação realmente perigosa, talvez sendo vigiada por uma pessoa sádica que sente prazer em ver o desespero dela antes de fazer o seu próximo passo, subindo. Ryan explorou o seu porão em busca de alguma coisa sobrenatural, pois ouvia diversos sons estranhos vindos de lá, e quando pensava em desistir, não tendo encontrado nada, conseguiu filmar isto. Oh my... Oh... Dá para ver claramente uma figura sombria subindo as escadas de forma silenciosa e rápida. Pela reação do rapaz ao notar tal acontecimento, dá sim para acreditar que aquilo foi mesmo real e que o seu porão tem sérios problemas. Olhos brilhantes. Dois garotos pretendiam investigar o porão, mas logo na entrada eles desistem ao verem essas duas luzes estranhas que piscam em meio àquela escuridão. Poderiam ser dois olhos brilhantes os observando, como também poderia ser apenas um de seus amigos usando uma lanterna ou algo assim, para fazer um vídeo assustador. Seja como for, acredito que ninguém teria a coragem de ir mais longe do que isso se encontrasse duas esferas brilhantes em meio à escuridão profunda de um porão, principalmente se o local já tiver mostrado sinais de ser assombrado. A caixa. Jonathan teve a ideia de explorar o porão há muito tempo abandonado, que fica no mesmo prédio em que sua namorada mora. O tal porão é cheio de coisas aleatórias, como um banquinho de madeira que fica logo ao lado de um micro-ondas e essa misteriosa caixa de madeira no meio do cômodo, e até mesmo um antigo incinerador. A caixa possui uma tranca que só pode ser aberta por fora, e no seu topo existe um cano para uma saída de ar, para que a pessoa de dentro consiga respirar. Já dentro da caixa a coisa fica ainda mais estranha, pois existem cadeiras e mesas lá, como se realmente fosse projetada para prender alguém dentro dela, e o que confirma isso são essas marcas de arranhões por unha no teto da caixa. Flashes de luz. Um fantasma no porão espantava os trabalhadores de descerem até lá a todo o custo, mas um dia o gerador teve uma parada repentina, os forçando a ir lá embaixo ver o que estava acontecendo, com ou sem fantasma. Como a maioria tinha medo de descer, um só trabalhador teve de ir sozinho, gravando o seu caminho para, assim, quem sabe, ficar mais tranquilo ou ter algo para o assustar para sempre. Quando um barulho pôde ser ouvido por ele, uma figura cinza em uma das salas escuras parece sair do chão, se arrastando, mas ele não chega a notar, apenas escuta um outro som que confirma a aparição se arrastando, até que uma misteriosa luz surge em uma das salas escuras, do nada, e ao verificar o que poderia ser, não encontra nenhum tipo de lâmpada naquela sala, o fazendo correr imediatamente, pois ele sabia que outros trabalhadores já haviam visto os mesmos flashes estranhos de luz naquele assombrado local. Onde está Maura? Em fevereiro de 2004, uma mulher chamada de Maura Murray sacou $280 de uma máquina 24 horas, às 3 horas da tarde. Ela parecia estar séria, olhando profundamente para a tela, e essa teria sido a sua última filmagem conhecida, já que a moça desapareceu horas depois.
Testemunhas dizem que ela foi vista no meio da estrada, com o seu carro quebrado, ao qual um ônibus escolar parou do seu lado para oferecer ajuda, e ela negou, pois já havia chamado o guincho. O problema é que ela não tinha chamado ajuda nenhuma, como foi investigado nas suas chamadas telefônicas, e o motorista do ônibus a deixou sozinha, mas informou à polícia a situação que encontrou quando saiu. O problema é que a mulher sumiu no mesmo dia, horas depois, quando a polícia chegou e não encontrou nem ela e nem o seu telefone ou cartões de crédito, e ficou um completo mistério, até que 12 anos depois, um misterioso vídeo surgiu no YouTube com o título de Onde Eu Coloquei a Maura, que mostra um celeiro qualquer, vazio e sinistro. Ninguém sabe dizer se realmente isso seria uma pista, ou se apenas um doente fez uma brincadeira ruim com o caso, mas seja como for, a polícia deixou de procurar por ela há muito tempo, não investigando o vídeo, que não mostra nada praticamente. Edison House. Franco TV foi até a Edison House, uma casa que foi construída em cima de um cemitério, casa essa que o deixou apavorado. O clima é sinistro ali, como ele mesmo explica, e um quarto de criança tem uma simples ordem escrita na parede, dizendo para sair dali, ao qual ele lê e recebe uma resposta um tanto quanto assustadora. Ele continua a explorar, encontrando uma marca de mão vermelha na parede, que está do lado de um quarto. Quarto esse que tem alguém do outro lado, o observando na escuridão. É difícil de enxergar, mas quando você vê, desejará não ter tentado. Ele não fica nem um minuto naquela sala, com os seus níveis de ansiedade lá no teto, preferindo ir para a parte de baixo da casa, onde as sensações ruins eram menores. Mas veja o que acontece quando ele tenta voltar para baixo. Ele não viu a porta se mover, mas fez um teste em frente às câmeras com o jogo do Charlie Charlie, que estava muito famoso na época, e esse movimento ele viu. Is there anyone that's upset? Do lado de fora, vozes puderam ser ouvidas por ele, como esses gemidos e esse claro aviso de que ele não deve voltar naquele lugar nunca mais. Salvando do quê? O vídeo mostra uma mulher tocando o ombro de uma adolescente, como se quisesse perguntar algo, até que ela simplesmente a agarra pelo braço e tenta atirar de lá. Do nada, a Caixa era a mãe da garota e logo resolve a situação, colocando a filha atrás do balcão. Só que essa moça fez algo parecido em uma outra ocasião, quando tentou pegar uma menina nesse shopping, ao qual foi parada e atuada pelos guardas de lá. Ela disse depois que estava tentando proteger aquelas meninas de alguma ameaça, e isso já deixa bem claro de que a sua cabeça não é nem um pouco certa, já que a única ameaça ali era ela. Andy. Essa moça disse que a sua casa estava assombrada, já que barulhos e vozes estranhas podiam ser ouvidas por ela. Só que a moça acabou dando um nome ao fantasma, que aparece nas câmeras do seu Snapchat quando é chamado. Angie. Oh my god. Angie, you have a lot of new friends that would like to say hi. Oh my god. Os lugares que Andy, como ela chama, aparecem são os mesmos que o seu cachorro não vai de maneira alguma, como se pressentisse o perigo ali. O cachorro não é o único, já que o gato da moça também age de maneira estranha, parado em frente à porta, ou olhando para lugares sem sentido, em que até mesmo um orbe passa em frente à câmera. Além disso, ela tem uma foto que parece mostrar um ser sombrio na sua casa, encontrando a morte.
Em março de 2013, uma mulher chamada de Alisa Sherman teve a sua vida tirada quando ia encontrar o seu advogado do divórcio. Um vídeo das câmeras de segurança mostram uma estranha figura correndo de onde Alisa foi encontrada mais tarde. A pessoa estava claramente cobrindo o seu rosto e segurando algo embaixo do braço, que provavelmente seria o instrumento usado para matar a moça. A polícia não conseguiu pistas por muito tempo, até que o advogado da moça acabou confessando que tinha mentido para ela. Ele não estava a esperando no seu escritório, pois já tinha ido embora há muito tempo. Só que a polícia não conseguiu entender se ele tinha algo a ver com o caso ou não, encerrando tudo em um completo mistério. Tempestade de areia. Esse seria o maior pesadelo de qualquer um, encontrar uma cortina imensa causada por uma tempestade de areia. Nessa situação, não adianta tentar fugir, tendo os sujeitos apenas a chance de procurar um abrigo e se manter vivo por lá, já que os ventos fortes e essa grande quantidade de areia pode sim matar um ser vivo facilmente. O homem continua gravando até que a tempestade chegue perto o suficiente, parando de gravar. E se imaginarem uma situação dessa, só deixa o vídeo ainda mais aterrorizante. Ainda solto. Em março de 2015, câmeras de vigilância gravaram uma mulher descendo para o ponto de ônibus na Inglaterra, logo após sair de um pub, já tarde da noite. O problema é que tinha um homem ao qual ela descreveu como tendo cabelos pretos e por volta de 20 anos, que a atacou. Durante as filmagens, conseguimos ver que ele está se aproximando cada vez mais da moça, que nem sequer teve a chance de se defender contra o que lhe aconteceu. O criminoso nunca foi encontrado, mas a polícia sabe que o mesmo homem cometeu o mesmo crime contra uma outra jovem de 18 anos, em um local diferente desse. A polícia chegou a oferecer 500 libras de recompensa para quem tivesse mais informações sobre o criminoso, mas nada foi solucionado, mesmo com a recompensa. Despistando alguém, em outubro de 2018, uma oficial de polícia de 26 anos, chamado Kiera, sumiu sem deixar rastros. Esse vídeo mostra a última aparição de Kiera em frente à sua casa, vestindo seu uniforme de policial, quando chegava em seu lar após um dia de trabalho. Só que ela não foi até a sua casa como de costume, passando em frente a ela várias vezes, cruzando a rua, até sumir da visão das câmeras e nunca mais ser encontrada. A única coisa que foi achada da moça foi o seu carro, com o seu telefone dentro. Já as suas chaves e a sua carteira não foram encontrados. E todos sabem que ela não sumiu porque simplesmente quis, já que estava grávida naquela ocasião. Em alto mar. Nayara Rivera foi uma famosa atriz que começou a bombar na televisão após o seriado Glee ser exibido. Em julho de 2020, ela desapareceu, e esse vídeo foi publicado pela polícia, que mostra a moça pela última vez ainda com vida. Após sair do carro com seu filho, Nayara entra no seu barco e parte, coisa que ela já fez várias vezes antes. Porém, por algum motivo desconhecido, a moça entrou no mar e simplesmente sumiu na frente dos olhos da criança. Seu corpo foi encontrado depois e identificado pela arcada dentária. Já o seu filho ficou bem, pois foi encontrado dormindo no barco, sozinho, com o colete salva-vidas em seu corpo. Telecinesia? O Aya Vlogs tem alguns talentos para mostrar, dizendo que consegue mover uma lata só com a força da mente. E não para por aí, já que ele consegue derrubar a mesma lata e mover um copo de plástico para perto dele. E isso tem feito a cabeça de muitos girar, já que não dá para dizer se ele realmente tem algo especial ou se está fazendo tudo com linhas escondidas.
Intromissão. Uma ligação de Skype entre uma mãe e filha acabou mal quando uma garota, ao qual elas não conhecem, as assustou durante a conversa. Poderia ser apenas uma boneca sendo segurada logo atrás da menina, até que essa segunda parte do vídeo é revelada, nos mostrando que não parece ser uma simples boneca sendo erguida somente para assustar. Inseto? O cara do vídeo afirma ter encontrado uma criatura na frente de sua casa às 4 horas da manhã, quando a sua câmera de campainha a filmou. Ele não consegue explicar o que seria, então logo mostra o vídeo, que parece estar com defeito, já que um inseto parece ter voado na frente das câmeras, fazendo com que ela se ativasse normalmente. Porém, de acordo com ele mesmo, tal câmera não se ativa com um simples inseto passando. Então seria impossível isso acontecer. O que confirma a sua história é que esse inseto, que se parece com uma mariposa, simplesmente desaparece em questão de segundos, de uma forma muito esquisita. Evento estranho. Esse vídeo começa com um menino jogando para o seu pai uma bola, ao qual ele tem de se virar para catar, quando percebe um estranho redemoinho no meio de todos eles. O redemoinho foi forte, capaz de mover diversos objetos ao redor da piscina, além de levar outros às alturas. Um homem teve de enfrentar os fortes ventos no rosto, já que estava bem no canto da piscina, não tendo tempo para correr, mas ficou bem no final de tudo. E quando parecia ter voltado ao normal, um outro aparece em outra parte do clube, conseguindo levantar algumas toalhas e pertences dos banhistas. Mulher estranha. Diana acha que acabou filmando um fantasma na sua sala de estar por volta das 3 horas da manhã. O fantasma parece ser de uma mulher com longos cabelos pretos que estava passando de costas para as câmeras, usando o que parece ser um vestido, já que tem algo que se parece com um véu na sua cabeça. Diana conta que tinha percebido diversos eventos paranormais na sua casa, mas só conseguiu filmar esse daí, em que até o seu gato acorda no fundo, olhando em direção aonde o espírito estava. O resto dos vídeos de Diana são todos aleatórios sobre a sua vida, não incluindo nada sobre o paranormal além desse vídeo, o que pode nos confirmar que sim, era mesmo um vídeo real. Quase. O vídeo mostra a dificuldade de se escalar uma parede como essa, cheia de pedras soltas, que podem facilmente machucar a perna do homem que está tentando. Existe uma pequena queda na água bem ao seu lado, o que significa que pode haver um rio abaixo dele, cheio de pedras pontiagudas. E enquanto pensamos nisso, o escalador acaba perdendo o apoio do pé, se agarrando em uma pedra solta, que rola e por sorte não o acerta na cabeça. Nas cortinas. Riley Reese está investigando as matas à procura de uma velha construção histórica que é conhecida ali por ser assombrada. A construção se chama de Griffin House, que está há muito tempo abandonada. A moça filma as paredes da casa, mostrando os detalhes, até que as duas amigas se chamam, falando sobre alguma coisa que se moveu na janela. As duas afirmaram ver alguma coisa movendo a cortina, mesmo não tendo ninguém dentro da casa, ou pelo menos não deveria ter. Com vontade de ter mais evidências do paranormal, Riley fica com a câmera apontada para a frente da janela por vários minutos, não vendo nada, até que ela pede por um sinal. Riley explica que a casa ficou fechada por meses para o público, antes que ela pudesse chegar lá, então realmente não tem ninguém nela, porém poderia ser apenas uma forte ventania que fez alguma entrada de ar mover a cortina, mas eu não consegui escutar nenhuma corrente de ar passando pelas folhas das árvores nesse momento. Perseguidos. Esses dois youtubers contam que vivem em uma casa claramente assombrada, ao qual eles já fizeram alguns vídeos investigando o porão dela, e que eles afirmam ser realmente a fonte das atividades. Porém, após jogar Ouija dentro daquele porão, os dois parecem terem sido seguidos agora pelo que vivia lá, porque estão sendo perturbados pela casa agora, que antes não apresentava nenhuma atividade. Os dois decidem levar o tabuleiro mais uma vez para um dos quartos, cheio de bonecas esquisitas, e conseguem gravar certas coisas interessantes.
Enquanto o homem contava a história sobre o que viram dentro do porão, uma avalanche de bonecos começa a cair logo atrás deles, por nada. Os dois saem correndo o mais rápido que podem, antes de encerrarem o vídeo sem dar mais explicações. Algumas pessoas afirmaram terem conseguido ver um rosto demoníaco atrás deles, logo antes dos bonecos caírem, porém não poderia afirmar que via algo assim também. Arrastado. Nesse vídeo, que parece ter sido retirado de uma base militar, mostra 2 soldados do lado de fora, próximos à água, onde um deles é atacado por alguma coisa da qual não sabemos identificar de primeira. Quando o homem cai, um outro tenta o ajudar a sair dali, mas não parece conseguir fazer nada, já que sai correndo antes que aquela coisa volte. A criatura volta, passando pelo canto superior, logo atrás do homem, mostrando apenas uma silhueta muito borrada para conseguir ver, e o arrasta de volta à água. Transformação? Esse vídeo de exploração urbana vem de algum lugar da Tailândia, onde o rapaz diz que essa casa está abandonada no meio da floresta, onde ninguém tem coragem de ir. A primeira coisa que percebemos quando ele entra nessa imensa casa são essas marcas no chão, junto com uma pegada gigante, entre outras coisas que o cinegrafista não mostrou. No próximo quarto, ele encontra outra pegada, tão grande quanto a primeira, mas dessa vez ela estava descalça, como se tivesse ocorrido uma transformação ali, como se a pessoa chegasse no primeiro andar ainda com roupas antes de tirar tudo para andar descalço por um lugar nada limpo. Entrou e saiu. Um homem teve a melhor ideia possível para acabar com o seu medo: acampar em uma floresta muito afastada de tudo. O problema é que essa floresta é amaldiçoada por todo o tipo de coisa cabulosa que você possa imaginar, como luzes nos céus e fantasmas por toda a área. Ele não sabe o que pode esperar nas 24 horas do desafio, até começar a escutar vozes do lado de fora de sua barraca. Quando ele vai lá para verificar, aponta com o dedo onde estava vendo alguma coisa, mas nada é enxergado pelas câmeras. So if there's anyone present, if you want to make yourself known, if you could stand over there by that tree. Something just there. O problema é que ele parece acertar, porque as folhas se mexem exatamente onde ele diz ter alguma coisa, e isso acontece nas 2 vezes que ele aponta, mesmo não tendo vento nenhum. Depois, ele escuta um outro som esquisito fora da sua barraca, e vê que algo tenta forçar a sua entrada até ele, pelo outro lado da barraca, mas a sua câmera não filma nada do lado de fora, apenas ele, pela madrugada, saindo para ver algo, sendo que o cara não se lembra de ter feito isso, como se estivesse possuído, sonâmbulo ou algo do gênero.